Olá e sejam bem-vindos a mais uma entrevista do criptoativo.pt, o blog que permite que sejas ativo no mundo cripto. O meu nome é Fábio Varanda e o nosso convidado de hoje é o João Cardoso, que trabalha como analista da Modern Age Trading, ou MAT. Antes de mais nada, quero agradecer por teres aceito o nosso convite para partilhar um pouco da tua experiência e das tuas opiniões sobre estes temas. Já agora, quero aproveitar também para dar os parabéns à MAT, porque julho é um mês em que este projeto faz 2 anos. Estão de parabéns por todo o trabalho de qualidade que têm vindo a desenvolver. João, muito obrigado. Para quem não te conhece, como é que foi o teu percurso até à colaboração com a MAT? Ora, em primeiro lugar, boas Fábio, muito obrigado por me receberes aqui no vosso espaço. É assim, o meu caminho até à MAT, ora, eu comecei por ter uma certa curiosidade a nível de investimentos, por volta de 2016, 2017. Comecei a ter uma certa curiosidade, pá, comecei a investir, a tirar cursos, etc, etc, e depois acabei por me cruzar com a Beatriz pelas redes sociais e acabamos por trocar umas ideias e assim achamos interessante a ideia do projeto da Modern Age. Pronto, e o projeto foi aberto e começamos então em full power principalmente com o trading de Forex. Depois, ao final de um certo tempo, começamos a ver que epá, a parte das cripto era um mercado com um enorme potencial, e então decidimos também avançar para esse mercado. Foi assim um bocadinho, mas uma jornada muito boa até agora. Ok, quando é que vocês arrancaram com o mercado das cripto? Sabes mais ou menos? Olha, foi mais ou menos em fevereiro do ano passado. Eu lembro-me Ok, que estávamos em Lisboa numa reunião e estávamos assim a falar os dois e tivemos essa Pré- ideia de avançarmos com isso. pré-queda então, Sim, sim, pré-queda. Apanharam um ótimo momento para começar a investir. é Ok, ok. verdade. Ok, então, e diz-me uma coisa, que tu lembras-te ou seja, o investimento em criptomoedas com a Mata é uma coisa, mas tu antes de começarem com a Mata a trabalhar no investimento em criptomoedas, Uhum. já tinhas ouvido falar sobre cripto? Sim, não? Já, e por incrível que pareça, eu comecei a intensificar mais os meus estudos em cripto quando o mercado estava no topo, ali finais de 2017. Ali aquele Ok. dezembro de 2017, quando a Bitcoin acaba por atingir ali os 19 mil, mais ou menos, muita gente começou a falar de cripto. Eu na altura estava bastante focado no Forex e outros ativos. O pessoal começou muito a falar de cripto e eu, ok, vamos começar a investigar um bocadinho sobre isto. E de repente o mercado tem aquela queda de 50% e toda a gente ficou ali num turbilhão que ninguém sabia o que é que havia de fazer. Epá, começou por aí. Comecei a investigar o que é blockchain, etc., a tecnologia que está por trás. Na altura havia bastantes projetos e havia muita ideia de que as criptomoedas são uma troca de valor, ou seja, que é criptomoedas, é moeda digital em que se troca moedas de uns para os outros, e na altura falava-se muito sobre a questão de ser transferências mais rápidas. Agora isso já evoluiu para uma tecnologia muito Sim, maior do que isso. milhares de Mas na altura, projetos. exatamente, mas na altura era esse o foco. O foco era encurtar o tempo das transferências internacionais e assim. Então havia bastantes projetos interessantes em que andei a estudar, etc. E acabei até por começar a investir nesses projetos quando o mercado começou ali a chegar a uma boa zona de suporte. Ok, então conseguiste fugir ao investimento no topo. Sim, 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 sim. Ok. Epá, também não faz parte do meu estilo pegar e comprar quando está toda a gente ali no turbilhão. O FOMO, não é? O Fear of Missing Out, faz muita gente, mas é assim, tu também já tinhas, estou a pressupor que já tinhas algum conhecimento sobre trading antes dessa altura, não é? Sim, Por sim. isso também aí, olhando para os gráficos, percebia-se claramente que não era um bom momento de entrada, não é? Mas, ok, ok. Então, diz-me uma coisa, a primeira vez que ouviste falar na palavra Bitcoin, Uhum. a primeira vez que eu ouvi falar, pá, ignorei, por simplesmente, eu não quero saber disso, isso é uma coisa do demo, não quero ouvir falar. Tu, tiveste a mesma sensação ou simplesmente, ok, o que é isto? Levantou-te alguma surpresa, curiosidade? Eu, por acaso, tive bastante curiosidade, epá, por incrível que pareça. Eu, a primeira vez que ouvi falar a palavra Bitcoin foi pelo Instagram.
lembro-me exatamente como se fosse hoje. Epá, eu vi um story de um tipo a falar que tinha colocado $700 ou qualquer coisa assim na Bitcoin e que de repente tinha epá, centenas ou milhares de dólares. E eu fiquei, lá, isto não é um mercado normal, porque o mercado normal não oferece este tipo de rentabilidade. O que é isto de Bitcoin? E então foi aí que comecei a pesquisar um bocadinho e a ver, e epá, muita gente ficou milionária com esta brincadeira, assim em muito pouco tempo. E claro, depois de ver a capacidade de risco de recompensa que há num ativo, depois de ver que foi o ativo que teve melhor prestação anual, e de sempre, basicamente, Sim, e de sim. sempre, pá, tu ficas interessado. E eu, pelo menos, quando vi isso, e pronto, logo o próprio story do Instagram chamou a atenção, não é? Porque era a nível de rentabilidade, chamou-me a atenção. E depois, quando fui pesquisar, eu vi, pá, isto, de facto, o pessoal que comprou aqui 400, $500 e esta brincadeira agora está nos 17 ou 19 mil, pá, é impensável. Isto não acontece Sim. num ativo normal. É uma coisa de outro mundo. Eu acho que o mais difícil aqui é comprar, e houve muita gente que investiu até por causa. Investiu não, começaram pelos jogos, não é? Porque esta Uhum. moeda começou muito em troca e para comprar coisas dentro de jogos. Eu não sou um gamer, por isso não sei bem os conceitos específicos, mas eu sei que havia muita gente em 2012, 2013 que utilizava Bitcoin para comprar bonecos e coisas dentro de jogos. Uhum. Quem conseguiu manter a moeda, ou as moedas que detinha nessa altura, durante 6, 7 anos, eu acho que aqui o difícil era conseguir manter a moeda durante esses anos todos, porque epá, uma coisa que eu usava para jogos, de repente vale $100 por moeda, e se calhar está na altura de eu vender. Mas esperando Exato. uns anos, não é? Nós agora estamos nos $30.000, mais coisa, menos coisa, já tivemos nos 64, havemos de lá voltar, não sabemos bem a quando. Mas eu acho que o difícil aqui, para quem entrou muito cedo, foi aguentar-se e não vender. Porque acredito também que haja muita gente que tenha conseguido vender, que tenha ficado satisfeita por retirar lucros, mas que hoje olho para trás e pensava, pô, já podia ter a minha vida feita e não Sim, tenho. sim. É verdade. Há um post até do Twitter que é muito conhecido e que eu até partilhei aqui há uns dias não, há umas semanas, nas minhas redes sociais, que é de um tipo que diz eh, um tweet de um gajo já para aí, epá, não sei, para aí 2015, o quê, em que o tipo diz, epá, ainda bem que eu vendi a minha Bitcoin a $3 e tal. Exato. Ainda bem que eu vendi a minha Bitcoin a $3 e tal. O sentimento de arrependimento Sim. que o tipo deve ter neste momento. Pá, há uma história que eu não sei se isto é verdade, se não é, mas eu quero acreditar que é o gajo que inventou a Dogecoin, vendeu todas as Dogecoins que tinha para comprar um Honda Civic. Mas agora, se tivesse guardado as moedas e não as tivesse vendido, agora conseguia comprar a Honda, não é? A Exato. marca Honda. Mas pronto, é pá. Ele também fez a moeda, desenvolveu a moeda como um mimo, não é? Uma brincadeira, Exato. e achou que uma brincadeira já lhe dar um carro já era muito boa. Mas pronto. Podia ter dado muito mais do que um carro, mas pronto. A ser verdade, atenção, porque eu não sei se esta história é verdade ou não, acho que é mais um mito que, pronto, é o que é. Mas também já ouvi isso, é verdade. Agora se é verdade ou não, não sei. Ok. Consideras-te um hodler ou mais alguém que. Um hodler, para quem não sabe, é alguém que investe, compra os criptoativos e não os vende durante muito tempo, porque a ideia é haver ali uma reserva de valor durante muitos anos. Aliás, a expressão é mesmo guardar para toda a vida, não é? Mas eu acho que à partida ninguém vai fazer isso, porque nós eventualmente queremos retirar lucros e gozar os lucros Claro. que retiramos. Mas consideras-te um hodler ou alguém que investe e que vai tirando lucros regularmente, ou uma mistura dos dois? Eu considero-me uma mistura dos dois, efetivamente, porque é assim, uh, aquilo que me ajudou a estar no mercado das cripto e a ter um certo sucesso para aquilo que eu acho, em relação aos lucros que vou fazer no mercado, é precisamente o facto de
ir para o mercado, mas ter uma vantagem em relação à maioria das pessoas, que é o facto de conhecer análise técnica e o facto de ter pesquisado muito sobre os mercados em si. E então consigo compreender mais ou menos os ciclos de mercado e, sabendo análise técnica, é mais simples de conseguir fazer uma certa previsão no mercado e saber certos picos, saber certos fundos do mercado. E uma das coisas que eu faço é precisamente isso. Eu aproveito certas partes da análise técnica para comprar e outras partes também na análise técnica para vender. Dou-te aqui um exemplo também de como as coisas nem sempre correm da melhor feição. Comprei, por exemplo, a Cardano na casa dos 9 cêntimos. Minha análise técnica e assim, tudo me indicava que Cardano era uma boa compra na casa dos 9 cêntimos. E foi. Exatamente. Mas com base na minha análise técnica, a barreira dos 50 cêntimos ia ser uma barreira muito difícil de quebrar, que podia ter, digamos, uma quebra no preço. E eu retirei lucros aí e fechei praticamente a minha posição toda aí, porque estava bastante confiante na minha análise técnica. E a realidade é que a Cardano passou dos 50 cêntimos como se nada fosse. E passou $1 e agora parece que o suporte é ali $1 e pouco, não é? Exatamente. Ou seja, eu sou uma pessoa que vou retirando lucros ao longo do tempo. Posso deixar ficar uma ou outra posição de criptos que acredito mesmo que possam ter um grande potencial no futuro, por exemplo, o Bitcoin, Ethereum, por exemplo. E então aí deixo ficar certas posições durante muito tempo e vou acumulando, mas normalmente eu vou abrindo e fechando lucros. Porque assim, o meu motivo de estar no mercado é principalmente para fazer dinheiro, e eu só faço dinheiro quando efetivamente fecho os lucros, não é deixando lá rolar a posição. Daí que é um bocadinho a minha forma de estar no mercado. Sim, é assim que eu estou a agir. Mas tu és alguém que, em primeiro lugar, como disseste, sabes análise técnica, entendes os gráficos e percebes que, apesar de existirem sempre falhas, como acabaste de falar em relação ao Cardano, tu sabes que existe o ciclo, não é? Aquilo Exatamente. Não sobe para sempre, nem desce para sempre. Agora, para alguém que entra no mercado, o que é que tu, que entra agora, o que é que tu irias aconselhar? A fazer trades regularmente, entrar e sair do mercado regularmente, ou ir comprando e fazer aqui quase um DCA, um Dollar Cost Average, ou seja, todos os meses ir investindo um pouco. Okay? Isto não é aconselhamento financeiro, não queremos que ninguém faça isso sem primeiro se investir e investigar e estudar, mas que tipo de conselho é que tu darias a quem está a entrar agora no mercado? Assim, o conselho mesmo que eu posso dar é, primeiro, antes sequer de colocarem qualquer dinheiro em alguma exchange, corretora, o que quer que seja, aprendam. Quer aprender sobre o que é blockchain, sobre as próprias criptos que pretendem investir, mas aprendam a ver os ciclos de mercado. Aprendam como é que funciona, principalmente esta parte, que é a psicologia do mercado. O mercado é muito psicológico, é muito emocional. Há uma frase muito, muito conhecida que acho que é do Warren Buffett, que ele diz: quando toda a gente está gananciosa e eufórica é quando eu começo a ficar com medo. Quando toda a gente está com medo é quando eu começo a ficar mais confiante. E isso aplica-se em todos os mercados. E muito disso aplica-se no mercado das cripto. E se as pessoas forem um bocadinho com essa mentalidade, ok, quando toda a gente está eufórica, eu devo começar a ter um bocadinho de receio e a precaver-me, e quando toda a gente está com medo, eu posso, se calhar, estar um bocadinho mais confiante. Normalmente as pessoas acabam por sair bem-sucedidas disso. Mas é o meu conselho. Primeiro aprendam sobre a tecnologia que está por trás. Depois aprendam sobre as cripto que realmente querem investir. Não invistam porque ouviram alguém no Instagram ou no Twitter ou o que quer que seja a falar. E depois aprendam de facto a psicologia do mercado. Leiam um bocadinho, vejam vídeos no YouTube, Warren Buffett, Peter Lynch, funciona muito, muito bem. Era um grande trader de ações, e o mercado de ações eu considero que acaba por funcionar bastante bem aqui as ideias no mercado das cripto. Primeiro façam isso. E depois então, de facto, vejam se há possibilidade de investir e quais são os vossos projetos preferidos. Mas isso é essencial. Se puderem utilizar alguma análise técnica, aprender alguma análise técnica,
é sempre benéfico. É sempre benéfico. Olhar para os conceitos de suporte e de resistência, sabendo isso, já é meio caminho andado. Já faz uma grande diferença, é verdade. Para tentar não comprar no topo e não vender no suporte. Sim, é verdade, é verdade. Ok. Fala-se muito nos conceitos de bull market e bear market e antes de fazer a pergunta eu digo já, eu cada vez tenho mais dúvidas nestes conceitos, porque eu tenho vindo a estudar muito este mercado em específico, ou seja, eu não estou a falar de ações, não estou a falar de Forex, tenho vindo a estudar muito este mercado e estas tecnologias e o tipo de pessoas e instituições que têm vindo a entrar neste mercado. E fala-se que já há muita gente que diz que nós estamos num bull market, já há muita gente que diz que nós estamos num bear market. Tu achas que estes conceitos continuam a fazer sentido? De certa forma sim e de certa forma não. E eu vou-te explicar o porquê. Eu tenho uma visão que é, se tu olhares para o princípio das cripto, vamos olhar para 2013, 2014, mais ou menos. O que é que, fazendo uma comparação entre ano 2021 e ano 2014, em que estado é que estão as cripto? E a resposta é simples, as criptos estão a crescer. Ou seja, estamos num bull market ou estamos num bear market? Há 10 anos que estamos num bull market. Exatamente. Agora, se nós formos olhar os ciclos anuais, há anos em que estamos a subir e há anos em que estamos a descer. Agora, é preciso perceber que estas descidas que acontecem no mercado fazem parte do ciclo. Ninguém pode esperar que um ativo que suba 300 ou 400% continue a manter sempre a mesma performance ao longo do tempo. Então, um ativo que sobe 300 ou 400% num ano, ter uma queda de 60% ou 70% é um equilíbrio. Porquê? Porque quem comprou em baixo ainda continua em lucro. Ou seja, faz parte do ciclo. É preciso perceber que o ciclo de mercado é de altos e baixos. E no mercado acionista vê-se isso de forma em que as ações sobem 20%, 30% e caem 10%. Estamos a olhar para o mercado das cripto em que isto acaba por ter uma dimensão muito maior. Há uma grande volatilidade. O mercado sobe 300%, cai 70%. O mercado sobe mais 500%, cai 50%. Ou seja, aqui a questão é, e para quem nos está a ver e a ouvir, se sobe 100% e desce 50%, nós estamos exatamente no mesmo ponto. Exatamente. Certo? Sim, sim, sim. É preciso entender isto, porque se eu estiver nos 1000 e subir 100%, eu estou nos 2000. Se eu estiver nos 2000 e cair 50%, eu voltei aos 1000. Exatamente. Okay? E é preciso entender isso, porque subiu 500% e agora desceu 70%, mas 70%, ou seja, nós não ficamos com um lucro de 430%. Ok? É preciso, a matemática é um bocadinho mais complicada do que à partida pode parecer. Tá bem? Isto foi só aqui um breve à parte para ficar Exato, fizeste bem. Mas normalmente quem está na parte de baixo do mercado acaba por ter lucros ainda. Ou seja, se nós pensarmos na figura geral, o mercado é um mercado em crescimento. Simplesmente acontecem ciclos anuais. Por exemplo, o ano passado nós tivemos um ciclo, foi o ano passado ou foi há 2 anos? Agora começa a ficar confuso. Estás a falar positivo e negativo, não sei. Ciclo negativo que nós tivemos. O negativo começa 2018, 2019 eu acho que já foi positivozito. Exato, fomos até aos 14, 15 na Bitcoin e depois voltamos aos 3 o ano Já agora passado, em março. E confirmo. Mas 2020 começou muito mal com a queda em março, mas depois acabou extremamente positivo. Não é? Porque nós chegámos exatamente, nós chegámos a janeiro de 2021 exatamente no ponto onde estamos agora, na volta dos 30 mil. E tínhamos começado o ano bem abaixo disso. Aliás, em março atingimos $3.700, mais ou menos. Exato. Março de 2020. Tivemos essa queda em março. Agora lá está, aquilo que as pessoas têm que perceber. Por exemplo, quem comprou Bitcoin na casa dos $300, teve aquela subida toda até aos 19 mil. O que é que acontece? O mercado fez uma correção de mais de 50%.
o mercado esteve nos 3.000 e para a maioria podia achar, ok, o mercado já não vai a lado nenhum, o mercado vai cair. No entanto, aquela pessoa que comprou nos 300 ainda continua em lucro. E todos 10 aqueles vezes. que compraram, exatamente, e todos os que compraram a preços abaixo dos 3.000 ainda continuam em lucro. O que é que o mercado fez de seguida? O mercado foi até aos 30, 60, agora recentemente. Ou seja, só quem neste momento comprou abaixo dos 30 é que está em lucro. E quantas pessoas é que não compraram abaixo dos 30? Muita gente. É Neste preciso momento, perceber que isto está a longo prazo e a longo prazo está a crescer, está a crescer. nós já tínhamos tido esta conversa uma vez, mas vou repetir, e porque vai no seguimento daquilo que acabaste de dizer. Ou seja, nós ultrapassamos os 30 mil a primeira vez ali entre janeiro e fevereiro de 2021. Só quem comprou entre janeiro, fevereiro e julho de 2021, eventualmente algumas dessas pessoas é que podem estar em prejuízo. Exatamente. Não é? Porque quem comprou nos 10 anos anteriores está claramente em lucro. Está claramente em lucro. Por isso isto é um jogo a meu ver, isto é um jogo de paciência. Exato. Não chorar muito, não dormir em conchinha a chorar, respirar fundo, não investir dinheiro que não se pode perder, Exato. não investir dinheiro que seja necessário para o dia a dia. Investir, está lá, guardadinho, de lado, não mexe, vamos esquecer disto durante 2 ou 3 anos e depois vamos ver como é que está. Eu acho que eu ouvi uma frase de um investidor muito conhecido que ele dizia: o preço para os retornos que nós temos no mercado das criptomoedas é volatilidade. Ou seja, se nós estamos em perda de 30% ou 40%, é o preço que nós temos a pagar para termos retornos de 400, 500 ou às vezes 1.000 e 2.000%. Gosto muito dessa frase, acho que faz todo o sentido. É. Faz todo É o o sentido. preço a pagar. Já agora aproveito para fazer aqui para publicitar aqui um bocadinho, apesar de alguns dos nossos ouvintes já devem conhecer. No criptoativo.pt nós temos um estudo / simulação. O que é que nós estamos a fazer? Ao dia 1 de cada mês, independentemente do valor das moedas, se estamos em cima, se estamos em baixo, estamos a fazer uma simulação de investimento de 100 euros. Nós pegamos em 100 euros, dividimos por 5, ou seja, vamos investir em 5 criptoativos, e quais são os 5 que a gente vai investir? Investir, atenção, isto é simulação, não há aqui dinheiro real, certo. É tudo hipotético. A nossa ideia é perceber o que é que acontece a médio e longo prazo. Okay? Sem haver aqui qualquer conselho de investimento, é apenas uma coisa, um estudo simples para nós percebermos o que é que acontece e para também mostrarmos aos nossos leitores o que é que acontece. Então nós vamos ao CoinMarketCap, ao site que toda a gente conhece, onde se pode ver a listagem de todas as criptomoedas que existem, ou de quase todas, e vamos às 5 primeiras, independentemente de quais elas são. Ou seja, Bitcoin, Ethereum, a gente sabe que estão lá sempre. Depois, as outras 3 a seguir, não interessa. E nós simulamos a compra de 20 euros dessas moedas, das 5 primeiras. E todos os meses, começámos no dia 1 de julho de 2021, todos os meses nós vamos investir ou simular o investimento de 100 euros, dividindo por 5, e vamos tentar perceber o que é que vai acontecer a médio e longo prazo. Obviamente que, havendo aqui até quase uma arrogância da nossa parte, achamos que isto, ou seja, sem perceber de análise técnica, sem perceber de investimentos, simplesmente fazendo uma coisa simples que é, todos os meses pega-se em 100 euros e mete-se ali, independentemente de qual é a moeda. Se aquelas estão nos 5 primeiros lugares, por alguma razão há de ser. Exato. E até se calhar de uma forma prepotente da nossa parte, queremos mostrar que a médio e longo prazo é possível retirar bons lucros investindo em, nem sequer sabemos em quê. Não é? Porque basta olhar para as 5 primeiras. Não é? Esta é a nossa ideia, que eu na verdade eu estou mesmo curioso para ver se tenho razão ou se não tenho. E se tiver razão, muito bem; se não tiver razão, muito bem na mesma, e demonstramos que aquele não é um bom método de investimento. Porque a simulação é para isso mesmo, é para mostrar que, ok, isto funciona, ou então isto não funciona. E depois, daqui a 6 meses, de um ano, o que for,
nós havemos de tirar ou ir tirando conclusões para apresentar aos nossos leitores, ok, esta é uma boa solução, olha, esta não é uma boa solução. Até porque nós não pretendemos que ninguém nos copie, aquilo não é conselho de investimento, aquilo nem sequer é um investimento real, é um estudo, puro e simples, para sabermos se aquilo faz sentido ou aquilo não faz sentido. Obviamente que nós partimos do pressuposto que faz sentido e por isso é que o estamos a fazer. Claro, historicamente, se formos ver esse top 5 de cripto, e se de facto fizéssemos isso, toda a gente estaria com um lucro bem considerável. Achas que o dinheiro institucional que tem vindo a entrar neste mercado, e fala-se muito de grandes instituições a investirem muitos milhares e milhões de euros e de dólares, vai alterar estes ciclos para ciclos mais curtos? Ou seja, o último bear market das cripto foi quase entre final de 2017 e meados de 2020. Ou seja, foi desde os 19 mil dólares de dezembro de 2017 até aos 3 mil e poucos de março de 2020. Ou seja, esse é o considerado bear market. Depois também houve o halving da Bitcoin, que faz normalmente que o preço dispare. O último bear market, o último curto bear market, não é? Não vamos, porque sabemos que há 10 anos que a moeda continua a subir, foi quase 3 anos. Tu achas que as instituições vão permitir que o próximo, ou que este bear market, ou o próximo bear market, dure tanto tempo? Que seja tão extenso? Assim, numa resposta curta, acho que não. Porque, assim, em primeiro lugar, como é que estávamos a nível de 2017, 2018? Praticamente não havia instituições a investir nas cripto. Era puramente especulação. Eu considero a primeira fase das cripto aquela fase de entusiasmo inicial em que é apresentada a tecnologia. E o público em geral, pessoas como eu, como tu, etc., fomos e investimos e puxamos aquele preço para cima e até gerou ali, de certa forma, uma bolha ali nos 19 mil. Depois, o que é que acontece? Quando o preço começa a ter uma recaída, a ter um dito ciclo, as instituições já se começam a perceber do potencial daquela tecnologia e começam a pensar, ok, isto poderá haver aqui qualquer coisa. E neste momento estamos numa fase em que as instituições já sabem que de facto aquilo tem valor, a Bitcoin e outras cripto têm valor e querem investir. E eu acho que vamos ter aqui uma fase de aceleração. Aliás, já tivemos essa fase de aceleração desde há um ano para cá, mais ou menos desde março, abril de 2020 para cá. O mercado teve uma subida enorme. Foi mesmo um ano, porque o topo acabou por ser ali abril, mais ou menos. Foi, mais ou menos. Foi por aí. Quando tivemos o pico em baixo foi março de 2020, foi até abril mais ou menos de 2021, ou seja, um ano e um mês. E nós tivemos então esse grande pico e neste grande pico nós já tivemos algum uso institucional. Vimos a Tesla, vimos a MicroStrategy, por exemplo, e outras grandes empresas. Que continua a investir. Pelo menos as notícias que saem é que eles continuam a comprar. Sim. Ou seja, nós tivemos já grandes empresas. No entanto, se nós olharmos para o panorama institucional, ainda há muita empresa que quer entrar. Ainda há muito dinheiro por ir buscar. Ou seja, aquilo que eu considero que poderá acontecer é que o mercado vai ter ainda uma nova aceleração daqui para a frente, com mais capital a entrar. E se nós compararmos neste momento o capital de mercado dos criptoativos com outros capitais de mercado de outros ativos, ainda somos uma criança. Nós neste momento devemos estar mais ou menos no 1,5 trilhões na totalidade. Já tivemos a Bitcoin com 1 trilhão, mas neste momento acho que no total estamos a 1,5 trilhões. Se nós compararmos com o mercado acionista ou assim, que são 10, 20, 30 trilhões, ou seja, ainda somos uma criança. Sim, ainda somos um mercado com pouco dinheiro. Exatamente. Ou seja, quando mais dinheiro institucional vier, eu penso que o mercado tem muito mais potencial para crescer. A tal situação que falamos há pouco. O mercado ainda está numa fase de desenvolvimento. Ainda tem muito para desenvolver.
apesar de já estar uma tecnologia bem sólida, projetos bem sólidos, já com aplicação real, acho que ainda há muito para crescer. E neste momento falta vir mais instituições para o mercado e falta vir também outra coisa que é a parte da regulamentação, de forma a dar a outras instituições alguma segurança para entrar também no mercado. E tu achas El Salvador adotou a Bitcoin como moeda do país? Isso é uma notícia de há umas semanas que eu achei, se calhar na minha ingenuidade, que ok, isto vai ter que se notar no preço. Na verdade aquilo não mexeu. Foi uma notícia que acontece, um país adota uma criptomoeda como a moeda do país e aquilo simplesmente não mexe. Porquê que tu achas que esta notícia, que para mim é extremamente bullish, não teve qualquer impacto no gráfico? É assim, eu tenho uma ideia e tenho partilhado isso com os membros da Modern Age Crypto, que é uma coisa muito prática. Imagina que tu és uma grande instituição bancária à tua disposição com vários bilhões e neste momento tens planeado investir em Bitcoin. Consideras os 30 mil dólares um bom preço para comprar? Sendo tu uma grande instituição com muito poder financeiro e com capacidade de mexer o mercado? Eu considero que já estamos com um desconto de 50% e um desconto de 50% já seria uma boa altura para entrar, digo eu. Certo. Mas eu não sou nenhum fundo de investimento, eu não sou da área de investimento. Sim, estamos só a comentar, estamos só aqui a especular, digamos assim. Comprar nos 65, onde já esteve, ou nos 64 e muitos onde já esteve. Não, eu acho que esse claramente não era um bom ponto de entrada. Mas nós neste momento estamos com um desconto de 50%. E já tivemos mais, porque já fomos aos 28%. Ou seja, o desconto já foi um pouco superior a 50%. Eu acho que... E se eu for às compras e me apresentarem um desconto de 50%, e se for um desconto real, não é? Porque muitas vezes nas compras os descontos não são reais, se calhar aproveito. Não é? Mas mais uma vez, eu não sou uma instituição, nem tenho bilhões de dólares à minha disposição para comprar Bitcoin. Certo. E eu estou a fazer aqui um exercício puramente de especulação, porque aquilo que nós vemos noutros mercados, e lá está, eu aproveito o conhecimento e experiência que ganhei noutros mercados e trago um bocadinho para o mercado das cripto. A minha ideia é que acho que as instituições têm um poder de puxar o preço ainda mais abaixo. Porque eu acho que nós ainda não tivemos o pânico no mercado. Para que o pânico aconteceu quando a Bitcoin caiu dos 19 para os 3. Nos 3 é que houve o pânico. Houve mas mesmo gente... assim, isso demorou mais de 2 anos a acontecer. Exatamente. 2 anos e 3 meses. Mas não te esqueças que agora as instituições estão por dentro e querem. Ou seja, elas tendo o poder de fazer uma manipulação no mercado e de puxar o preço mais abaixo, mais ao gosto delas e de causar o pânico no mercado, potencialmente elas vão fazer isso, porque fazem isso em todos os mercados. E é um bocadinho esta a minha ideia, que acaba por ser um bocado uma teoria da conspiração, é que o preço poderá vir ainda mais abaixo por manipulação de algumas instituições para tentar comprar a preços mais reduzidos. Qual é que é o teu nível? Os 20 mil, 10 mil, 15 mil? 12 mil. 12 mil é o teu ponto? É a minha ideia. Eu perguntei-te isto porquê? Porque se nós formos olhar para os outros períodos de halving, ok? E quem não souber o que é halving, eu não vou explicar aqui, vão ler o nosso artigo, se faz favor, criptoativo.pt, procurar, está lá o halving da Bitcoin, está tudo bem explicado. Tá bem? Se tiverem dúvidas, deixar comentário e enviar e-mail, nós estamos sempre disponíveis para responder. Se nós formos olhar para o gráfico e formos analisar desde o ponto mais baixo, que aquilo acaba sempre por surgir um pouco antes do halving, até o ponto mais alto do bull market e depois a consequente queda, do ponto mais alto, ou seja, a partir do momento em que no bull market seguinte nós quebramos o ponto mais alto, que no último caso foi os 19 mil e tal, em dezembro de 2017,
Nós, em dezembro de 2020, quando quebrámos os 19 mil dólares referentes a dezembro de 2017, historicamente nós não vamos lá voltar. Porque se nós olharmos para trás no gráfico, nós nunca batemos, depois de quebrar o último alto, nós nunca voltámos ao alto anterior, que no nosso caso agora, ou seja, se nós hoje, ou nos próximos semanas ou meses, se voltarmos aos 19 mil dólares, é a primeira vez, desde o início da história da Bitcoin, em que vamos retrair ao ponto mais alto do anterior bull market. Certo. Eu não sei se vai acontecer, não faço ideia. Dizem as regras que é olha para o passado para perceber o que é que vai acontecer para o futuro. Exato, é verdade. Verdade seja dita, já andamos algumas semanas entre os 30 e os 40 e os 28 e andamos aqui numa consolidação forte. Eu não sei se neste momento está a haver uma acumulação de baleias. Eu vou fazendo o meu DCA. Tenho várias pessoas conhecidas que também vão fazendo os DCAs dela. Agora, se descer, para mim está ótimo. Eu não estou a pensar a retirar lucros nas próximas semanas ou meses. O dinheiro que eu tenho vindo a investir é dinheiro que não me faz falta para ir de férias, não me faz falta para comer, não me faz falta para pagar a renda. E eu acho que esta tem que ser a mensagem a passar. Não hipotequem as casas para comprar ativos. E isso não faz sentido. Tá bem? Nem usar cartões de crédito para esse fim, nada desse Exatamente. Nada. Tem que ser o dinheiro que sobra ao final do mês e não é o dinheiro todo, é um bocadinho do dinheiro que sobra ao final do mês, se quiserem e depois de estudar muito. Tá bem? E mais uma vez, isto não é conselho de investimento nenhum. Ok, já te fiz aqui algumas perguntas interessantes, com respostas também bastante interessantes. Mostra que estás, que conheces, que estás farto de estudar e a conversa está muito agradável, mas eu vou tentar não te ocupar muito mais tempo. Okay. E para terminar, tu és colaborador da MAT, és analista da MAT. Para as 3 pessoas em Portugal que ainda não conhecem a MAT e que não conhecem o trabalho que vocês desenvolvem, como é que eles o podem fazer? Podem ir ao nosso Instagram, Modern Age Trading. No nosso Instagram podem entrar em contacto connosco. Basicamente nós somos uma academia que damos formação na parte de análise técnica. A Modern Age Trading acaba por ser mais focada na análise técnica, ensinar a ler os mercados, ensinar a ler os gráficos, aprender também um pouco sobre o mercado Forex. Depois temos a parte da Modern Age Crypto, que também ensinamos sobre a parte das criptomoedas e também muita análise técnica, porque consideramos a análise técnica um dos pontos fundamentais do nosso investimento no mercado. E basicamente podem ir por aí, pelo Instagram. Eu gostava só de deixar ficar uma mensagem em relação ao tema que eu falei há bocado, e eu falei sobre a possibilidade dos 12 mil. Isso não significa que eu esteja à espera dos 12 mil para comprar. Ok? Eu gosto de atuar numa forma no mercado que gosto sempre de guardar os meus lucros. No entanto, depois de ter aprendido a lição com a Cardano, eu faço uma espécie de hedge no mercado. Ou seja, se o mercado vai contra mim, eu posso me tornar comprador com os lucros que retirei no mercado. No entanto, se o mercado vai a meu favor, eu ainda continuo com posições antigas, de forma a continuar a ganhar dinheiro. Ou seja, se a Bitcoin for aos 12 mil, para mim está ótimo, porque irei ser comprador nessa altura. Se a Bitcoin dos 30 passar para os 60, 70, 80, para mim também está ótimo, porque eu ainda tenho posições em vigor. E depois, com base na análise técnica, também posso adaptar ao mercado e comprar a um preço intermédio aí. Exatamente. Ou seja, não ficar com a ideia de que às vezes este gajo está aqui a anunciar os 12 mil. Eu não estou a anunciar nada, é apenas a minha visão, um bocado rebuscada, assim, um bocado de teoria de conspiração, mas eu faço dinheiro das duas formas, por isso está tudo bem para mim. Se eu estiver errado, não há problema. A melhor forma de estar errado é fazer dinheiro com isso. Exatamente, era isso que eu ia dizer. Era isso mesmo que eu ia dizer. João, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade para falares com o Criptoativo. Para quem nos está a ver e a ouvir pelo YouTube ou Spotify,
deixem um like, comentem, partilhem. Isso vai nos permitir chegar a mais pessoas. Muito obrigado. Obrigado.